Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor e termos um tempo devocional. Como já referenciado, nós estamos fazendo o especial de Páscoa. Na noite de ontem nós vimos a condenação do rei, a audácia da criatura condenando o seu Criador, e hoje nós veremos a crucificação do rei. O texto que eu quero meditar com vocês está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, do versículo 27 ao 54. Por conta da falta de tempo, nós não iremos ler todo o texto e eu quero ler com você apenas o versículo 35. Mas faça um compromisso comigo de ler aí na sua casa todo esse texto, do versículo 27 ao versículo 54, que trata da crucificação de Cristo. O versículo 35 diz o seguinte: Então, depois de crucificarem, repartiu as suas roupas e, tirando sorte, para que cumprisse o que havia falado o profeta. Repartiram sobre si as minhas roupas e sobre a minha túnica tiraram sorte. Meu irmão, minha irmã, a história do mundo nada mais é do que uma coleção de dias, reunidos para formar anos. Anos que se formam décadas, décadas que se formam séculos, séculos que se formam milênios. E a maioria dos dias são comuns. Há pouco para distinguir um dia do outro. Mas diante de nós, nesse texto que acabamos de ler, temos um dia que possui a maior de todas as distinções da história. Um dia de intenso mal, que testemunhou o aparente triunfo do mal sobre o bem. Não há outro dia na história que se eleve ao nível do dia em que o Rei dos Reis foi crucificado. Foi um dia infame porque mostra o auge da vileza do ser humano. Um dia infame porque o Criador é morto por suas criaturas. No entanto, foi um dia famoso nos anais da história porque o pecado foi derrotado, porque o poder de Satanás foi quebrado para sempre e porque os salões negros da morte foram invadidos pelo príncipe da vida, sim, o nosso Senhor. E eu gostaria que nesse momento nós voltássemos naquele dia, há 2000 anos atrás, assistindo a crucificação do Rei da Glória lá no Calvário. E eu espero que o significado desse dia seja esclarecido para os nossos corações, porque o que nós vamos testemunhar agora, a partir da leitura, é de fato o maior evento da história, o evento onde o Deus Todo-Poderoso vem e morre por mim e por você. Mas antes, propriamente dito, de pensar na crucificação, nós temos que avaliar qual era o lugar dessa crucificação. No versículo 33, depois você leia aí em casa, nós temos o lugar. Era um lugar de destaque. O Gólgota, o local da caveira, ou em latim era chamado de Calvário, era um lugar cheio de caveiras de homens mortos. Um lugar fora dos portões da cidade de Jerusalém, e era muito bem conhecido pelas pessoas que lá moravam. Elas testemunharam a morte de milhares de criminosos e outros que eram considerados inimigos do governo romano. Como era a prática de Roma, permitia que os corpos dos crucificados apodrecessem em suas cruzes para que eles pudessem ser vistos por aqueles que ali passavam. Então pode acreditar, o povo de Israel conhecia muito bem esse lugar. Mas também era um lugar profético. Lá em Gênesis capítulo 22 nós encontramos a história de Abraão. Sim, Abraão que foi solicitado por Deus para que oferecesse o seu filho Isaque em holocausto. Essa passagem é uma das imagens mais límpidas do Antigo Testamento sobre a morte vindoura do Filho de Deus no Calvário. Lá vemos um pai voluntariamente entregando o seu filho para ser sacrificado. Nessa passagem há pelo menos 2 versículos dignos de nota. O primeiro é o versículo 8 do capítulo 22 de Gênesis, que diz que Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o seu holocausto. O segundo é o versículo 14, onde a Bíblia diz: chamou aquele lugar Monte o Senhor proverá. Essa profecia nos diz que Deus daria o seu cordeiro neste monte. E é exatamente o que estamos vendo agora no capítulo 27. Esse é um lugar profético. Mas eu quero voltar os olhos do versículo 35 ao versículo 49, onde nós podemos ver, ou pelo menos visualizar de maneira superficial, a dor da crucificação do Cristo. Ele suportou a dor da cruz, é o que diz no versículo 35, a parte A. Diz simplesmente, eles o crucificaram. Mas essas palavras não podem minimamente transmitir o horror que Jesus Cristo suportou naquela cruz em favor de mim e de você. A crucificação é um ato mais horrível do que qualquer coisa que eu e você podemos imaginar. O Dr. Pierre Barbet, um médico francês, escreveu um livro fantástico sobre a descrição da dor que Jesus Cristo sofreu lá naquela cruz. E
agora eu quero reproduzir rapidamente a fala desse doutor, tentando mostrar graficamente a dor que Jesus Cristo passou lá naquela cruz. E diz o doutor: após Pilatos ordenar a flagelação de Jesus, os soldados despojam Jesus e o prendem pelo punho numa coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeavam com chibatas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage com um sobressalto de dor. As forças se esvaem, o suor frio se espinha sobre a sua fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não tivesse preso no alto pelos punhos, cairia em um poço de sangue. Depois vem o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros do que o da acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a sua cabeça. Os espinhos penetram o couro cabeludo e fazem-o sangrar. Pilatos, depois de mostrar aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz, que pesa pelo menos 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terrenos irregulares, cheios de pedras. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os seus joelhos. Os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem o início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz uma dor atroz. Quem já tirou a atadura de uma gaze, de uma grande ferida, percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o final. O sangue começa a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se encrostam em pé e em pedregulhos, depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas e colocam uma broca, e ali é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego gigante, quadrado e pontiagudo, apontam sobre o pulso de Jesus e com um golpe de martelo certeiro, plantam o prego no seu braço e rebate sobre a madeira. Jesus deve ter sentido uma dor terrível e contraído o seu rosto de maneira assustadora. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que o homem pode provar, ou seja, aquela produzida por lesões dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a própria consciência. Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo será esticado fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a caravela. Ah, meus irmãos, cada solavanco, cada movimento, cada vibração vai despertando dores dilacerantes, um suplício que durará 3 horas. O carrasco e o seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás e encostando a estaca na vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o seu crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que ele levanta a cabeça, começa pontadas agudas de dor. Pregaram-lhes agora o pé, e ao meio-dia ele tem sede. Não bebeu nada desde o dia anterior. O seu corpo é uma máscara de sangue. A boca
boca semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede e um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja encharcada de bebida ácida. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno agora começa a acontecer sobre o corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem, uma contração que vai acentuando, os deltoides e também os bíceps vão esticando e os dedos se curvam. É o que acontece quando alguém é ferido de tétano. A isto os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis e em seguida aqueles entre as costelas e o pescoço e também os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um sibilo, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos seus pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. O seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho e de repente se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido agora por asfixia. Os seus pulmões são cheios de ar, mas não pode se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que está acontecendo? Lentamente, num esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos seus pés. Esforça-se a pequenos golpes e eleva o alívio à atração dos seus braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Por quê? Porque Jesus queria falar. E falar o quê? Ele queria dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. 7 frases são pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele queria falar algo, deveria elevar-se tendo como apoio o prego dos seus pés. Inimaginável a dor que ele sentiu. Atraídas pelo sangue que escorria e também pelo coagulado, um enxame de moscas começam a zunir ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde e de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 horas da tarde e uma tortura que dura quase 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos seus nervos medianos lhe arrancaram um lamento que dizia: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita agora dizendo: tudo está consumado. Em seguida, num grande brado de vitória, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre, e no meu e no seu lugar. Irmãos, é essa história que está contida apenas nesse versículo 35, a parte A, quando diz: foi isso que ele suportou por amor a você e amor a mim. É o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor pelo fato de ter enviado o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, quando ainda éramos pecadores. Meus irmãos, que amor é esse? Porque ele suportou todo o peso da ira de Deus naquela cruz? Simplesmente porque ele ama você. Ele suportou tudo isso em silêncio, porque ele ama você, ele me ama, e nós precisamos dar atenção, devotar atenção a essa grande obra do Cristo lá naquela cruz. Mas finalmente eu quero ler com você, eu visualizar com você o poder dessa crucificação. E esse poder, ele é tríade. Sim, ele tem 3 dimensões. A crucificação de Jesus tem o poder da redenção. Depois leia o versículo 50, porque quando Jesus, o Salvador, deu seu último suspiro naquela cruz, a redenção havia sido assegurada a todos aqueles que depositaram a sua fé nele. Um pouco antes, Jesus disse: está consumado. Através da sua morte, ele satisfaz as justas demandas de Deus pelo pecado. Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. A sua morte na cruz liberta os presos e vitimizados pelo pecado. Ele nos liberta quando recebemos pela fé. Irmãos, a cruz do Senhor tem esse poder. Mas também a crucificação tem o poder da restauração. Pela morte de Jesus na cruz, o crente se vê restaurado a um relacionamento correto com Deus. Através da sua morte, aqueles que o receberam pela fé são justificados, como diz Romanos capítulo 5, versículo 9. O sangue de Jesus faz por mim o que eu jamais poderia fazer. Lava os meus pecados e me torna justo aos olhos do Senhor. É o sangue de Jesus que torna os homens dignos de ir
ir para o céu, como diz Filipenses capítulo 3, versículo 9. Finalmente, a cruz tem o poder da reconciliação, e isso podemos ver no versículo 51, porque quando Jesus morreu naquela cruz, nós somos informados que o véu do templo foi rasgado ao meio, de cima a baixo. O véu estava como uma barreira entre o lugar santo e o santo dos santos no templo. O sumo sacerdote entrava neste lugar uma vez por ano, no dia da expiação, e colocava o sangue do sacrifício no propiciatório para expiar o pecado do povo. Aquele véu lembrava o homem que estava separado de Deus por seus pecados e que não era digno de se aproximar do seu Senhor, como diz Isaías capítulo 59, versículo 2. No entanto, quando Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado em dois, significando que o caminho agora está aberto a Deus. O homem não precisa mais ser separado de Deus por conta dos seus pecados. Ele pode trazer a presença do Senhor, a presença de Deus, o seu sacrifício, a sua oração, através do sangue derramado de Jesus Cristo naquela cruz. No entanto, o sangue une o homem pecador e o Deus Santo como um só. Quero concluir essa minha reflexão dessa noite dizendo, meus queridos, o dia em que Jesus morreu na cruz realmente se tornou o dia em que ele morreu por você. Você pode me dizer, mas ele não morreu por todos? Bem, sim e não. Sua morte só tem valor para você se você estiver disposto a recebê-lo como seu Senhor. Caso contrário, para você, a sua morte na cruz não significa absolutamente nada. Se você ainda não veio a Ele pela fé, apenas venha nessa noite e Ele te receberá e salvará você pela graça, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você. Mas se você já é salvo, você está vivendo como uma pessoa salva verdadeiramente? Depois de tudo isso que Ele fez por você, como você poderia dar a Ele menos do que o seu melhor? Se você está vivendo assim, após essa mensagem, eu quero convidar você, volte-se para o Senhor. Sim, o Rei foi crucificado, mas Ele não foi crucificado à toa. Ele foi crucificado para nos dar vida e vida em abundância. Portanto, nessa sexta-feira, agasalhe no seu coração a maior de todas as obras feitas em favor da humanidade. Os nossos pedidos de oração para essa noite são para que o Senhor nos dê a consciência da amplitude da sua cruz e para que Deus nos ajude a viver de modo digno do nosso Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém, Senhor.